Eu sei que tu desenvolveu um trabalho onde tu fez uma análise de modelos de gestão de produção nas séries de animação brasileira, né? Tu escolheste duas séries. Eu quero saber, primeiro, por que essas séries? E segundo, a que conclusão que tu chegou analisando essas séries? Uhum. Bom, eu analisei, na realidade, assim, de histórico, assim, né? Eu sempre gostei de desenhar, né? Eu já vinha há muito tempo dentro de agência de propaganda, então, assim, eu tinha aí uns quase 20 anos trabalhando dentro de agência de propaganda, tá? Dentro do departamento de criação, já estava um pouco já cansado do ritmo de agência mesmo, né? O ritmo da correria do dia a dia, e comecei a procurar outros caminhos que eu pudesse me enquadrar, né? Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenho, e sempre gostei de desenho animado, porque eu sou uma geração, acho que assim como vocês, uma geração Hanna-Barbera, né? De ver Assim desenho como animado. vocês, não, Gil. Eu sou de uma geração muito anterior. Mas eu aposto que tu via também, né? Também tinha ali, já rolava Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera é de muito tempo, olha, bem antes da gente, Gil. A Marta via, não vem, Marta. É dos anos 50, na realidade. Mas assim, eu vou falar Hanna-Barbera, talvez até a gurizada mais nova não sabe quem. A gente às vezes fala umas coisas que a gente acha que é óbvio. Né? A Hanna-Barbera era um estúdio de animação que fez os Jetsons, Flintstones, Scooby-Doo, enfim, né? Vários personagens clássicos assim da animação. Então eu me criei vendo desenho animado, gostava muito. Quando surgiu nos anos 90, no Brasil começou a ter TV a cabo, né? Que surgiu o Cartoon Network. Nossa, eu adorava ver aquilo ali, né? Uns desenhos completamente malucos que tinham. Agora eu acho que até hoje está um pouquinho mais confortável, mas nos anos 90 ali tinha A Vaca e o Frango, né? Eu descobri, por exemplo, com meus alunos que boa parte dos meus alunos tinham medo da Vaca e o Frango, porque achava tão maluco, eram crianças, né, na época, e tinham medo da Vaca e o Frango. Mas eu sempre gostei dessa coisa meio amalucada, assim, dos desenhos, do desenho animado. E nesse período em agência eu comecei a fazer muita coisa com desenho, com a ilustração, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar em agência, eu entrei no processo de informatização. E o Photoshop dominou muito. Então eu peguei, vamos dizer assim, os primeiros 10 anos que eu trabalhei dentro de agência de propaganda, a propaganda com foto era muito importante. O Photoshop, né? A ideia visual. Com os próximos 10 anos seguintes, até com uma questão de custo e crise financeira mundial, a ilustração começou a tomar conta de novo, começou a se fazer muita coisa com ilustração, que não se fazia nos anos 90 para os 2000. Era muita foto e pouca ilustração. E a ilustração começou a tomar conta. E eu comecei a fazer muita coisa dentro da agência ilustrando. Eu ilustrando, até mesmo fazendo algumas coisas de animação. Fazendo concept de personagens que depois ia para a produtora para produzir e tal. E isso começou a me chamar a atenção. Eu disse, bom, há um caminho aí que não é estar dentro de agência. De repente eu posso fazer alguma outra coisa que eu domino, que é ilustrar e animar. E aí eu fui estudar dentro do mestrado. Aproveitei que estava indo para o mestrado, disse, vou focar nisso para estudar como é que funciona. E fui estudar a gestão de produção de séries no Brasil. Como é que séries de animação deram certo no Brasil? Né? Para quem não sabe, hoje a gente tem muita série de animação na TV e na internet que são brasileiras, né? São feitas no Brasil. E eu escolhi essas duas, que é o Meu Amigãozão e o Peixonal, porque elas estrearam no mesmo tempo no Discovery Kids. Então, as duas estrearam juntas, no mesmo período, no mesmo canal, com o mesmo público, que era o público infantil ali, em torno dos 5, 6, 7 anos ali, né? Um pouquinho antes até, de 4 a 6, que é a primeira infância ali. Só que eles tinham uma diferença de gestão de produção. Uma tinha produção completamente nacional e outra tinha coprodução internacional com o Canadá. Né? Então, isso também me chamou a atenção para poder comparar o que dava mais certo, o que tinha de peculiaridade numa, o que tinha na outra. E aí eu fui estudar a gestão deles para entender como é que se fazia isso no Brasil. De conclusão, Marta, a conclusão que eu cheguei naquela época foi de que aquilo ali não era para mim. Tá? Por quê? Porque envolvia muito dinheiro, né? Envolve muito dinheiro, e mais do que envolve dinheiro, que aí foram, inclusive, algumas das categorias de análise que eu analisei, até por uma peculiaridade da indústria criativa, que é trabalhar com equipes polivalentes, e a questão de hoje, e hoje é um exemplo muito, muito vivo na nossa vida, a questão de poder trabalhar remoto ou não, né? E ali eu vi que é um processo realmente muito grande
é um desafio muito grande, envolve muita gente no estúdio, envolve muito dinheiro, né? E eu disse, eu adoro criar, adoro fazer esse tipo de coisa, mas não é para mim, porque é um passo que eu não me arrisco a dar, né? É muito desafiador e muito uma aposta muito grande, né? Então, por exemplo, dentro da análise lá, dentro da pesquisa, eu descobri que o pessoal do Peixonauta, por exemplo, o meu amigãozão conseguiu financiamento externo, né? O Peixonauta, eles financiaram pelo BNDES. Então, foi dinheiro financiado estatal, né? Mas é financiamento. Tem que trazer o dinheiro de volta, né? Tem que pagar de volta. Os caras deram os imóveis, seus imóveis, suas casas como garantia. Eu digo, não, é jogar muito as fichas. Claro que é ter muita confiança no projeto, né? Mas as fichas são altas, assim, né? Eu disse, não é para mim. Eu vou te interromper para perguntar uma coisa que engata com isso aí. Nós temos na própria Fevale vários cursos que estimulam o pessoal, então, a trabalhar nesse mercado de animação. Como começar? O moleque está terminando a graduação, está na metade da graduação e ele acha que esse é o caminho. Por onde ele começa, Gil? Tá. Na realidade, assim, até fazendo o link, eu achei que não era para mim. Tá? Por isso. Tá? Por isso. Eu digo, é muita coisa. Mas, com o passar do tempo, aí eu saí de agência, fui dar aula, montei meu estúdio. Hoje a gente trabalha aqui com design, com ilustração, com animação para propaganda, mais para propaganda. Então, eu acabo fazendo muita coisa até para produtoras, onde eu faço concept de personagem, entrego cenários, entrego personagem tudo pronto para as produtoras animarem, enfim. Mas eu descobri que eu podia fazer isso, né? Tipo assim, eu não preciso estar fazendo série de animação, mas eu posso estar por trás da animação. Então, Marta, assim, fazendo o link com o que eu estava falando e que tu perguntou agora, quando eu estava em agência, né, eu acabei sacando que eu podia ilustrar e animar, né? Fazendo muita coisa com animação e ilustração para propaganda. Isso me permitiu, junto com o mestrado, estudar essa área e me permitiu, por exemplo, deixar a vida de agência de propaganda, me dedicar mais à parte acadêmica, de estar dentro da SPM, dando aula, enfim. E eu montei meu estúdio, né? Então, hoje, aqui no estúdio, a gente trabalha muito com design, com materiais de design, porque pinta, aparece, até por as pessoas conhecerem o nosso trabalho, mas também muita coisa de animação e ilustração. E animação, geralmente, eventualmente a gente faz internamente aqui, mas a gente faz muita coisa para algumas produtoras de vídeo e produtoras de animação. Então, aí eu faço concept, faço a finalização dos personagens, faço cenário, enfim, e aí depois vai para a produtora animar, né? E aí o que eu falo para a galera aí que está pensando em entrar nesse meio? Primeiro, continuem desenhando para aprimorar traço. Dominem vários estilos, né, de desenho, porque isso é uma coisa assim, às vezes a galera fica muito focado no seu estilo. Claro que é importante o teu estilo, mas é legal tu também dominar alguns outros estilos, porque isso te abre mercado, né? E aprendam bastante a técnica. E, assim como a técnica, que aí foi o que eu fui estudar, aprendam o processo de produção. A determinação de prazos, as questões técnicas que têm que ser entregadas. Então, assim, muitas vezes as produtoras entram em contato comigo e dizem assim, Gil, eu queria que tu fizesse, porque quando tu me entrega a coisa pronta. Eu só tenho que animar. Eu já ouvi de várias produtoras dizer assim, eu já contratei pessoas que entregam tudo muito bagunçado. Eu quero que tu faça porque tu sabe decupar desde o roteiro, claro que isso vem da minha vivência de agência, né? Tu sabe pegar o roteiro e muitas vezes eu não preciso nem chamar o diretor para decupar o roteiro. Tu já decupa, tu já faz o storyboard, tu já cria os personagens e me entrega o troço pronto, eu só tenho que animar. Tá? Então, conhecer o processo todo e conhecer a parte técnica é importante. Tá? E além disso, né, Gil, a preocupação com a qualidade não é só desenhar, gente. É muito mais do que isso, envolve todo um processo. O desenho, vamos dizer assim, é a parte mais gostosa. O resto todo é trabalho. Uhum. Aquele velho ditado, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração, né?
O desenho é 1% do trabalho, os outros 99% é trabalho mesmo, né? É técnica, é ficar ali finalizando e jogando para o Photoshop para depois separar layers, para rigar, para mandar, para enfim, né? É um trabalho mais braçal e técnico, né? E nesse meio tempo, Marta, o que rolou foi o seguinte, também em relação à minha pesquisa. Quando eu falei que não era para mim, né? Sim, de certa forma eu vi que era, porque eu posso continuar fazendo esse tipo de trabalho que eu gosto, né? De uma outra forma, que não é fazer série de animação. Mas, no ano passado, né, o que aconteceu foi o seguinte, uma produtora entrou em contato comigo. Essa produtora foi participar de alguns festivais de animação, né, na França, na Argentina, enfim, e me procurou. Disse, Gil, eu sei que tu estudou isso aí, que tu domina, que tu sabe fazer, tu desenha, tu cria, tu é um cara de criação desde sempre, porque eu sempre trabalhei em departamento de criação. O que eu preciso de ti é que tu crie as séries. Eu não preciso que tu produza. Tu não precisa te preocupar com a produção. Nós vamos produzir, nós vamos correr atrás de toda a parte de produção e gestão de produção. Eu preciso que tu crie. E aí eu retornei à ideia das séries de animação. Então, hoje aqui no estúdio, a gente tem aí projeto de 10 séries diferentes, criadas já, com Bíblia feita. Bíblia é um documento, né, que mostra toda a série, como vai funcionar, enfim, né, com algumas dessas séries já em roteiro para fazer piloto e tal. E, infelizmente, o que hoje nos deu uma parada foi a própria crise, não só a crise sanitária da pandemia, mas a crise econômica, né? Porque também a gente está vendo aí uma desaceleração no investimento na área cultural, né, por parte do governo. Mas, se Deus quiser, isso uma hora vai passar.